Que a paz do Senhor esteja em nosso coração e em nosso pensamento. Que Deus, na sua infinita misericórdia, perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos. Gratidão por ter amanhecido mais um dia, pela oportunidade que Deus me deu de viver e de falar com vocês. Tenha gratidão também, porque isso é muito importante para a nossa vida. Tenha gratidão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 de Atos. Corre lá, pega a tua Bíblia. Não fique sem estudar comigo, não. Sempre que você vê meu vídeo, ou sempre que você for estudar com outras pessoas, pegue a sua Bíblia, é muito importante que você leia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 20, versículo 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam ao Sópatro de Bereia, filho de Pirso, Aristarco e Segundo de Tessalônica. Segundo, Caio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Trindade. Depois dos dias de pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. E aqui está dizendo que foi com Paulo Sópatro, Piro, Aristarco, Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Versículo 7. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu no 3º andar abaixo. Quando levantaram, ele estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui no versículo acima fala que o rapaz estava morto, e Paulo deitou sobre ele, e ele ressuscitou. Versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos a Mirlene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quírios, levamos mais um dia até Samos e um dia depois chegamos a Milério. Repare que aqui Paulo vai andando em vários lugares, né? E esses apóstolos também passaram aí por essa cidade. Se reuniu em Assós, depois foi para Mitilene, navegou, passou por Quios, depois levou mais um dia até chegar em Samos, e um dia depois chegou a Mileto. No versículo 16, Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província. Ele não queria passar na Ásia porque ele tinha pressa. Caso lhe fosse possível, ele queria passar o dia de Pentecostes em Jerusalém.
17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrasse com ele. Quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela. Me assegura que prisões e sofrimento estão à minha espera. Olha aqui, Paulo está dizendo que ele não parou de pregar o evangelho, nem em casa, nem na sinagoga, nem nos lugares nenhum. E que ele não sabia o que aconteceria lá em Jerusalém, mas ele ia aí, porque o Espírito Santo estava mandando ele ir. E ele não sabia o que ia acontecer, exceto que o Espírito Santo mesmo revelava para ele de cidade em cidade que ele ia ter prisões e sofrimento. E mesmo assim ele ia. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. 25. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. 26. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos. Paulo aqui estava dizendo que esses que ele estava conversando não ia ver mais o rosto dele. Ele entendeu que ele ia ir e que ele não ia voltar ali mais. Claro, o Espírito Santo revelou. 27. Porque ele fala, eu não carrego o sangue de vocês nas minhas costas, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. No versículo 27 ele fala isso, no 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão ao meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de alertar com lágrimas cada um de vocês. Isso acontece até hoje, né? De pessoas conduzir a gente a outro evangelho que não é o de Cristo. É por isso que a gente tem que vigiar, tem que estudar a palavra. A gente tem que seguir a Jesus. Ele é o nosso sacerdote real. É o nosso sumo pastor. Jesus é o nosso exemplo a ser seguido. Então, independente de toda a pregação que você ouve, né, de toda palavra que você escuta, de todo estudo bíblico, é importante que você leia a Bíblia, porque Jesus vai revelar para você o que Ele quer que você saiba. Porque, infelizmente, haverá falsos profetas e serão conduzidos a caminhos e evangelhos que não é o de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, aprenda você a buscar a face de Deus. Aprenda você a interpretar as palavras que Jesus disse. Leia os evangelhos. Leia o Novo Testamento. Versículo 32. Não leia somente o Novo Testamento, a Nova Aliança, né? É muito importante, mas leia também o Velho Testamento para que você veja o tamanho da provisão de Deus. Que o Velho Testamento, Cleusa falando, serve para a gente entender o agir de Deus ali na vida daquelas pessoas. E lá também tem profecia sobre o que está acontecendo agora, sobre a vinda de Jesus. Mas o Novo Testamento, os Evangelhos,
A gente conseguindo seguir os exemplos de Jesus, a gente consegue já ser feliz, fazer a vontade de Deus. Versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus, Paulo falando, e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Glória a Deus. Que Deus nos edifique cada vez mais. Versículo 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. 36. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, beijavam. Entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Todos nós estamos sujeitos a falar coisas que não devemos, inclusive com relação à Bíblia. É por isso que é necessário que você que está me ouvindo agora, busque você mesmo conhecimento na palavra do Senhor. Porque o que nos edifica é a palavra de Deus. E santificação, vai buscando cada vez mais não pecar. Vai buscando perguntar para você mesmo, Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? E vai seguindo Jesus, não vai seguindo as pessoas mesmo não. Porque as pessoas não podem te levar à salvação, agora Jesus pode. O único que pode nos conduzir no caminho certo. Então o caminho certo é Jesus, porque a palavra fala que Ele é o caminho, é a porta, é a verdade, é a luz, a rocha onde a gente edifica a nossa casa. Nós temos que ser edificados na rocha que é Jesus. Fala que Ele é a videira, a gente tem que estar grudado nele, porque se a gente não grudar nele, a gente não frutifica. Então grude em Jesus para que você possa frutificar, produzir fruto do Espírito para agradar ao nosso Pai. Amém? Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja, sim, o nosso maior exemplo. E que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo.